Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, a gente vai continuar a nossa matéria sobre sistema músculo-esquelético, né? Vocês lembram que na primeira aula sobre essa matéria, a gente começou a falar, né, sobre os ossos, né? A gente falou da divisão do esqueleto, a gente falou da função do sistema esquelético, A gente falou, né, alguns alimentos que são ricos em cálcio, que o cálcio ele é um componente do osso, que faz o osso ficar durinho, tá? E aí, gente, o nosso sistema músculo-esquelético, ele não é formado só pelos ossos, né? Se o nome chama músculo esquelético, né? Esquelético vem dos ossos e músculo vem dos nossos músculos, tá? Só que antes da gente começar a falar do nosso músculo, dos nossos músculos, a gente tem que falar sobre as articulações, né? Vocês já ouviram falar esse nome por aí? O que são as articulações, gente? Pensa comigo, Olha o braço de vocês, tá? E aí, olha o cotovelo aqui, O cotovelo, ele permite que o nosso braço, ele se mova, né? Então, preste atenção, eu tenho esse osso aqui e tenho esse osso aqui, tá? Agora imagina, gente, se aqui assim, ficasse um osso com o outro se batendo, sendo que os dois são rígidos, ia acabar tendo um desgaste ali, não acha? Que um ia acabar machucando o outro. Então, o que acontece, gente? A gente tem as articulações, que são essas regiões de encontro entre os ossos, regiões de contato entre os ossos do nosso corpo, tá? Os ossos, gente, eles vão ficar presos aos músculos, lembra disso? Por isso que quando o músculo se contrai, a gente consegue fazer o movimento, né? E aí a gente vai ter, articulações no cotovelo, no joelho, aqui no pescoço, né? A gente vai ver em diversos lugares que a gente tem. E um exemplo que eu coloquei aqui, né? Esse jogador de futebol, os meninos aí devem saber, que vira e mexe, um cai no chão, aí fala assim, sai no jornal, fulano de tal rompeu o ligamento do joelho, não sei o que, né? O que é isso, gente? Né? Tá falando ali da articulação do joelho, olha essa imagem. Eu tenho um osso aqui e tenho um outro aqui embaixo, né? E aí, aqui no meio, isso aqui tudo, gente, é articulação, né? E um lado do osso prende no outro através dos ligamentos, tá vendo? Isso aqui, gente, né? É um tecido muito firme que faz com que um osso não se desprenda do outro. E entre os ossos, a gente tem, como se fosse uma película de cartilagem. Lembra que a gente falou, né, que o tecido cartilaginoso, ele é um tipo de tecido conjuntivo, E aí, ele tá aqui na nossa orelha, ele tá no nosso nariz, né? Ele é como se fosse uma pele mais durinha, como se fosse um osso bem mais molengo, né? Então, essa cartilagem é como se fosse um amortecedor ali entre os ossos, né? Uma borrachinha que tem para que o osso não fique um dando impacto no outro, né? Só que às vezes pode acontecer, né? Não só dos jogadores de futebol, mas romper um desses ligamentos. Esse aqui é o menisco, né? Acontece muito com o jogador também, Então pode acontecer lesões aqui, tá? Mas então, as articulações, gente, elas vão fazer então a região de contato entre os ossos, tá? E elas vão estar ali se ligando por esses ligamentos. Faz sentido o nome, né? As articulações, elas podem ser de 3 tipos, gente, tá? Porque se ela tá entre os ossos, preste atenção. Tem osso que eu consigo movimentar bastante, como aqui, a articulação do meu ombro, né? A gente consegue fazer um círculo, Tenta aí, aproveita, pra alongar um pouquinho, né? Agora pensa, as articulações que a gente tem aqui na nossa coluna, né? Essas bolinhas que a gente tem quando põe a mão. A gente faz um movimento um pouco mais restrito, né? Por exemplo, os ossos do crânio. Lembra que a gente falou que o nosso crânio ele é formado por vários ossos, né? E aí, aqui assim, gente, pensa. Aqui tem movimento? Não, né? Então, as articulações, elas vão ser classificadas de acordo com o movimento, tá? Então, móveis, ou seja, tem um movimento total. Semimóveis
tem um movimento assim, meio mais ou menos, não é muito amplo, e imóveis, aquelas que não tem movimento, tá? E são esses exemplos aqui que eu já até dei pra vocês, tá bom? Então, agora sim, a gente pode começar a falar então do nosso sistema muscular, né? Aqui, gente, eu coloquei essa figura, né, que ela vai mostrando como se fosse uma pessoa, né, e dividindo ali o sistema dela, os músculos e os ossos, né? E aí, gente, o que que acontece, ó? Eu vou mostrar essa imagem aqui, não é pra gravar, hein? É só de curiosidade, pra vocês terem ideia de quantos músculos a gente tem, tá? Que os músculos, eles, nas regiões do nosso corpo, eles não são uma placa só, né? Eles são vários, tá vendo? Ó, aqui no nosso braço, né? Desde o ombro a gente tem o deltoide, né? E aí até a gente chegar aqui embaixo, tá vendo? Né? Então isso aqui só de curiosidade pra vocês, tá? O que que acontece, gente? Então, o movimento do nosso corpo, ele vai ser, né, feito por uma ação conjunta do osso com o ligamento lá da articulação com os músculos, tá? Presta atenção nessa imagem aqui de novo, ó. Eu tenho vários músculos, tá? Então imagina aqui o braço de vocês, ó, olha aí. Eu tenho esse músculo aqui em cima, que é o bíceps, né? E tenho esse músculo aqui embaixo, que é o tríceps. Não precisa gravar o nome do músculo, tá? Presta atenção, igual essa figura aí, ó. Pra eu contrair o músculo, esse aqui forma uma bolinha aqui, né? Se a gente fosse muito forte, né? E aqui embaixo, esse músculo, ele tá molinho. O que que isso quer dizer? Que esse daqui, ele tá se contraindo e esse aqui, ele tá se relaxando, né? Porque o músculo, ele é um conjunto de células que tem capacidade de contração, lembra que a gente já falou? Então, elas se contraem, ficam pequenininhas e elas se relaxam, voltam ao tamanho normal. Então, quando o músculo se contrai, né? Preste atenção, se eu contraísse esse daqui e esse daqui, eles não estão em regiões opostas? Um tá em cima, outro tá embaixo? Se eu contrair os dois, gente, o que que acontece? Não vai ter movimento, porque se esse aqui também tá encurtando as suas células, né? Tá ficando rígido, o meu braço não consegue subir. Então, o que que acontece? Por isso que os movimentos do nosso corpo, né, dos músculos, é esse movimento que a gente chama de antagônico. O que que é isso, gente? Quer dizer que um faz uma coisa, o outro faz a coisa oposta. E o que que o músculo faz? O músculo contrai, né? Então, se a gente pega um par de músculos, como por exemplo esse aqui, ó. Olha aqui no braço aberto. O bíceps tá relaxado e o de baixo tá relaxado, tá? Pra eu conseguir levantar o braço, esse aqui tem que se contrair, né? Então, enquanto um contrai, o outro relaxa. Então, quando a gente fala de que os músculos fazem um movimento antagônico, é que enquanto um tá contraindo, o outro tá relaxando. Mas sempre numa mesma região, tá? Eu não vou estar falando, por exemplo, do músculo do braço e do músculo da perna. Não. É sempre um par de músculo ali, tá bom? Olha só. E, gente, como a gente gosta, né, na biologia, de classificar, de dividir as coisas de acordo com as características daquelas coisas, né, o que que vai acontecer? Os cientistas descobriram, estudando lá, né, os músculos, que a gente tem 3 tipos de músculos no nosso corpo, né? E vocês já até viram isso mais ou menos quando a gente falou de tecidos, né? Então, o que que acontece? Presta atenção comigo. Ó, eu tenho, por exemplo, o meu coração. Meu coração, ele é um músculo, tá? E o meu coração, ele tá batendo o tempo inteiro, não tá? Eu preciso pensar pro meu corpo, pro meu coração bater? Eu preciso ficar assim, ó. Coração, bate. Coração, bate. Não. Tá, guarda aí na cabeça essa informação. Eu tenho um músculo do meu braço, da minha perna, do meu abdômen, né? A minha perna sai andando sozinha? O meu braço pega a caneta sozinho e começa a escrever? Não. Eu tenho que querer andar, querer correr. Eu tenho que querer escrever, tá? Eu tenho que querer falar, mexer aqui, ó, os músculos da minha face. Minha boca não sai falando sozinha, tá? Vamos continuar, ó, nesse raciocínio. Quando a gente se alimenta, né, a gente mastiga, né? Eu quero mastigar, tenho que pensar para mastigar. Aí o meu alimento, ele vai pro meu estômago, ele vai pro intestino delgado, vai pro intestino grosso e sai lá nas fezes, né? O que não serve mais.
Você acha que o alimento ele vai sozinho? Não, né? Tem uma coisa que vai empurrando ele para ele ir para frente, né? E seguindo o processo de digestão. E o que é isso? Isso é um tipo de contração que a gente tem no nosso sistema digestivo, né? Eu tenho que pensar para isso, gente. Pensar assim, o intestino empurra o alimento aí para frente. Não. O intestino faz sozinho, né? Então, daí a gente já percebeu que a gente tem 3 tipos de músculos, tá? Então, a gente tem, ó, o nome deles, tá? Vai ser músculo não estriado ou músculo liso, porque quando a gente olha ele no microscópio, ele, né, não tem como se fosse umas estriazinhas, ele é liso, tá? A gente vai ter 2 tipos de músculos estriados, o cardíaco, que é o do coração, fácil de lembrar, e o esquelético, que é o que dá a movimentação do nosso corpo. Então, quem é quem aqui, tá? O músculo liso ou músculo não estriado, gente, é esse que vai fazer a movimentação dos órgãos internos, né? Por exemplo, o que eu falei do nosso sistema digestivo. E faz uma contração, ó, aqui, olha aqui, ó, devagar, lenta, né? E não depende da minha vontade. Então, quando eu digo que a contração, ela não depende da minha vontade, eu digo que ela é o quê? Involuntária, tá? Então, os músculos lisos estão lá nos meus órgãos internos, fazendo essa movimentação, tá? Eles fazem uma contração lenta, devagarzinha, e é involuntária, independe da minha vontade. Independe da minha vontade, tá? Não depende. O estriado cardíaco, ele tá no coração, cardíaco lembra coração, né? Então, qual é a função dele, gente? Fazer o coração contrair e mandar sangue pra frente, né? Mandar sangue pro corpo todo, tá? E coloca a mão aí, ó. Vê se vocês sentem o coração. Coloca a mão, esses 2 dedinhos de vocês. Coloca aqui assim, ó. Vocês estão sentindo pulsar? Fazer assim, ó, tum, tum, tum. O que é isso, gente? Não é que o coração tá aqui não, tá? Isso aqui é uma artéria que tá fazendo o sangue tá circulando ali dentro da artéria, que é um vaso sanguíneo, tipo um tubinho, né? E o sangue ele vai indo num ritmo. Que ritmo, gente? O ritmo que o coração dita. É como se o coração ele fosse um maestro, entendeu? Ditando lá o ritmo assim, ó, tum, 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 né? E o sangue vai indo ali, tá? Então, é uma contração rápida, ou a gente pode falar que é uma contração dentro de um ritmo, né? Então, é uma contração rítmica, tá? E é involuntária, não depende da minha vontade, graças a Deus. Imagina, você esquece de pensar que o coração tem que pulsar, tem que bater? Não pode, né? E o terceiro tipo que a gente tem é o músculo estriado esquelético, gente. E ele tá relacionado, então, com a nossa movimentação, com a gente andar, correr, subir uma escada, escrever, falar, realmente com a nossa movimentação, tá? Então, preste atenção, isso vai ser uma contração rápida, por quê? Né? É uma contração, imagina, se o tempo de eu pensar e aí até o meu corpo querer mexer minha mão demorasse um século. Não. Então é rápida essa contração. E ela é a única que é voluntária, ou seja, depende da minha vontade. Lembra, né, essa palavra voluntária? Lembra, gente, de pessoas que fazem trabalho voluntário? O que é isso? É uma pessoa que faz um trabalho, normalmente pode ser um trabalho de caridade, vamos dizer assim, mas é um trabalho que ela não é paga, é um trabalho que ela faz porque ela quer. Porque ela quer. Então, ela é uma voluntária, ele é um voluntário, isso é um trabalho voluntário, ele faz porque ele quer. Então, é a mesma coisa, né? A contração do músculo estriado esquelético, ela é voluntária porque ela depende da minha vontade, depende da gente querer movimentar aquele músculo, tá? Então, resumindo, 3 tipos de músculos: músculo não estriado ou músculo liso, músculo estriado cardíaco, músculo estriado esquelético. A gente tem que saber para que ele serve e como que é o tipo de contração dele, tá bom? Eu acho que
O mais difícil de gravar talvez seja o não estriado, né? Que não dá muito para associar, mas o cardíaco já dá para você deduzir todo o resto, né? E o esquelético, para mim, também me lembra, quando eu falo isso, me lembra movimentação. Então também acho que dá para lembrar um pouco, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar lá no clipe ou a gente tira na aula ao vivo, tá bom? E aí, gente, quando a gente fala de sistema musculoesquelético, né, o que que acontece? A gente, né, eu falei pra vocês lá, igual o jogador de futebol, que pode ter lesões, né, mas não só eles, né, por exemplo, quem aí já teve uma fratura, ou seja, quebrou o braço, quebrou a perna, teve que colocar gesso? Eu nunca quebrei nada, né, e na época que eu tava na escola, todo mundo escrevia no gesso, quando alguém tinha que colocar gesso, né, então a fratura, ela é um tipo, né, de lesão que a gente pode ter no nosso sistema esquelético, no caso nos ossos, né? Olha aqui, ó. A fratura é quando o osso, tá vendo? Ele quebra. Tá vendo aqui, gente? Ele rachou, tá? A gente pode ter, ó, uma luxação também, né? Quando a articulação ela sai do lugar. Isso dói, tá? Nos músculos a gente também pode ter, ó, distensão, né? Por exemplo, quem dança, né? Antes da aula de dança, normalmente tem um alongamento, ou então no final, né? Mas sempre antes de alongar, a gente tem que estar bem aquecido, né? O professor fala, vamos aquecer e tal. E aí você faz vários movimentos para ir aquecendo o seu músculo. Por quê? Porque se você começar a querer abrir sua perna, né? Levantar a perna muito alto, com o seu músculo frio, sem preparo, pode acontecer uma distensão, tá vendo? Que é um rompimento lá das fibras musculares, né? Então isso aqui são alguns tipos, gente, de lesão que a gente pode ter no nosso sistema músculo esquelético, em todas as partes deles, nos ossos, nos músculos e nas articulações também, tá? E aí, já que a gente falou de lesão, como é que a gente pode, gente, tentar prevenir isso, né? Porque se eu sei que de um problema, eu não vou esperar o problema acontecer, a não ser que seja, assim, um acidente, né? Mas tem coisas que a gente pode fazer que previne essas lesões, como, por exemplo, ó, não ficar carregando mochila muito pesada, vocês aí, né? Não ficar carregando a bolsa muito pesada, porque fica com o ombro torto, assim, ó. Manter um peso adequado, porque quando a gente tá com peso muito em excesso, gente, isso sobrecarrega as nossas articulações do joelho, isso faz mal para nossa coluna também, né? Então, ingerir alimentos ricos em cálcio, tá? Que a gente já falou na outra aula. Fazer exercícios regularmente, né? Porque isso fortalece os nossos músculos. E quando a gente fortalece o músculo, isso também ajuda a prevenir lesões na nossa coluna, na nossa estrutura, né? Igual essa senhorinha aqui, imagina como que ela é sinistra, A minha avó começou a andar 5 km por dia quando tinha 60 anos. Hoje ela tem 85 e não fazemos a menor ideia de onde ela tá. Ou seja, né? Ela, imagina, gente, eu não consigo fazer isso daí, vocês conseguem? E, deixa eu botar aqui, e, gente, ter uma postura correta, né? Não só pra gente andar, tá vendo, Isso aqui, gente, né? Tem muita gente que às vezes fica sentado assim, né? A gente aqui, por exemplo, que tá agora trabalhando e assistindo aula muito sentado, né? O tempo inteiro, não tem um intervalo, não tem uma educação física assim que você fica o tempo inteiro lá correndo, né? Você até tem as atividades, mas é diferente quando a gente tá em casa, né? Então, sempre procurar, quando a gente andar, a gente manter uma postura correta, quando a gente sentar também, procurar não ficar o tempo todo no celular, porque a gente fica com o pescoço assim pra baixo, aí começa a criar um calombinho aqui no pescoço, e tudo isso pode ir se agravando, tá? E aí tem que ir no médico, tomar remédio, fazer fisioterapia, às vezes tem que fazer cirurgia, né? Mas algumas coisas a gente pode prevenir, tá bom? Uma coisa aqui que eu coloquei de curiosidade, gente, pra vocês, no caso pras meninas, né, que as meninas às vezes gostam de usar salto alto, né? Então, o que acontece? Será que usar salto alto faz bem pra nossa coluna, pra nossa postura?
Depende da altura desse salto, né? A maioria dos médicos ortopedistas, que é o médico que cuida dos nossos ossos, né, e tal, o que acontece? Eles falam que não é bom nem a gente andar com aquelas rasteirinhas retas, né, e nem com esse salto gigante aí da figura. Eles falam que o ideal, ó, é pra gente usar mais ou menos entre 4 centímetros por aí, em um salto mais grosso, né? Porque isso é bom, ajuda o nosso joelho, ajuda a nossa lombar, tá? Agora, quando a gente fica com esses saltos muito altos, né? Olha o que tá falando aqui. Quanto mais alto é o salto, o nosso peso do nosso corpo ele é deslocado para frente, tá? E aí, ó, isso aqui sobrecarrega, ó, esses músculos aqui, sobrecarrega a nossa panturrilha, porque ela fica contraída, tá? E aí, gente, isso serve pra gente também, igual eu falei antes, tem hábitos que a gente pode evitar, a gente não precisa, né, usar esses sapatos todo dia, né? E aqui tá falando, ó, que aqui 3 centímetros é a altura máxima de um salto inofensivo, né? Então, gente, isso aqui eu coloquei de curiosidade pra vocês, tá? Ó, por hoje é só, a gente finalizou esse conteúdo e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Qualquer coisa vocês podem mandar dúvida lá no clipe. Tchau, gente!